Olá, tudo bem? Vamos então à nossa segunda aula da série Pincéis. Para quem não me conhece, eu me chamo Cláudia Duarte Delis e eu sou professora de pintura country e de mandalas pontilhadas. Na nossa primeira aula da série, eu mostrei para vocês os diversos tipos de pincéis e mostrei também para o que cada um serve. E falei ainda sobre os pincéis que eu uso, tá? E falei também sobre os pincéis que são adequados para pintura country e os pincéis que são adequados para mandalas pontilhadas. Na nossa aula de hoje, na nossa segunda aula, então, eu vou te mostrar como que usa cada um desses pincéis, tá? E vou te mostrar também a maneira correta de lavar os pincéis e também formas de conservação, para que eles tenham maior durabilidade. Então, vamos à nossa aulinha, tá? Vou começar então a mostrar para vocês a utilização de cada pincel, tá? Ó, eu trouxe aqui um pedaço de MDF, que eu já passei um fundo claro, tá? Trouxe aqui uma tinta na cor vermelha, para aparecer bem aqui para vocês. Ó, trouxe um pote com água, tá? Que a gente vai precisar para hidratar nossos pincéis. Trouxe um paninho também, tá? Para me auxiliar aqui. Bom, para a gente usar os nossos pincéis, nós precisamos hidratar eles, tá? Com exceção do pincel de pituá e do pincel de sombra seca e luz seca, tá? Esses a gente não hidrata antes de usar. Mas por que que eu preciso hidratar os meus pincéis antes de levar na tinta, tá? Bom, o mesmo tanto de cerdas que ele tem aqui para fora do pincel é o que ele tem aqui para dentro, tá? Se eu levo o meu pincel direto aqui na tinta, as cerdas vão absorver essa tinta e essa tinta vai entrar aqui para dentro da virola dele, nas cerdas que estão aqui por dentro. E o que vai acontecer? Essa tinta vai acabar secando aqui dentro, ela vai começar a acumular e secar aqui dentro, tá? E vai acumular e secar aqui perto da virola. Então, vai fazer com que essa tinta vá acumulando, vá acumulando, vá acumulando, e as nossas cerdas do pincel vai começar a abrir, tá? Então, o pincel, em vez de ele ficar assim fechadinho, né? Que é o formato original dele, ele vai começar a abrir, tá? Ele vai abrir aqui, tá? E vai acabar estragando o nosso pincel, vai acabar estragando a funcionalidade dele, tá? Então, justamente a gente hidrata para que todas as cerdas dele, tanto aqui quanto essa que tá aqui dentro, fiquem hidratadinhas, tá? Para que quando essa tinta que tá aqui nessa parte das cerdas, quando essa tinta for lá para dentro, ela não vai secar, porque as cerdas aqui dentro vão estar úmidas. Então, no momento que eu lavar o pincel, toda a tinta que tá aqui dentro vai escorrer para a bordinha também, e assim eu consigo limpar totalmente o meu pincel, livrar ele da tinta acumulada, tá? E assim a durabilidade dele aumenta, tá ok? Bom, então vamos começar, né? Eu vou começar a mostrar para vocês como utiliza os pincéis, tá? Ó, vou começar com o nosso pincel chato, tá? Ó, venho aqui, coloco ele na água. Ó, vai começar a subir bolinhas, tá? Quando essas bolinhas param de subir, é porque meu pincel já tá totalmente hidratado, tá? Quando eu mexer nele assim e não subir mais bolinhas, é porque ele já hidratou, né? Aí eu já posso tirar ele da água. Ó, eu venho com um paninho. Ó, eu tiro o excesso, tá? Ó, eu não esfrego o pincel no pano. Eu apenas, ó, eu pressiono para tirar o excesso de água, para não danificar as minhas sardinhas, tá? Eu venho com ele aqui na tinta, tá? Ó, e eu vou começar a pintar, né, a extensão aqui, o cantinho do meu MDF, mas eu não começo lá da bordinha, porque se eu começar da borda,
o meu pincel, ele tá cheio de tinta, né? Então, se eu for na borda, toda a tinta que tá aqui vai acumular na borda. E vai acabar ficando um trabalho feio, tá? Então, ó, eu venho, descarrego a minha tinta aqui no meio da peça. E daí, sim, eu vou puxando pras bordas. Ó, eu puxo pras bordas. E depois eu venho, aí sim eu vou esticar, ó, numa direção só, tá? Ó, estiquei numa direção só, tá passado o fundo da minha peça, primeira demão, tá? Eu vou secar e vou repetir. Ó, eu uso um secador de cabelos pra secar, tá? Assim, agiliza o nosso processo de secagem, agiliza o nosso trabalho. Ó, o meu pincel, ele continua úmido, né? Ó, eu venho aqui, molho na tinta de novo, ó, descarrego aqui no meio e vou puxando para as bordas. Primeiro, ó, eu trato de cobrir a peça, aí depois eu me preocupo em esticar a tinta. Aqui eu posso esticar a tinta também com um rolinho, tá? Ó, tá passadinho. Ó, e olhem como fica perfeito, tá? Bom, esse então é o fundo passado, né, com o meu pincel chato, tá? Ele serve para passar fundo, ele serve para colorir desenhos, serve para fazer cantinhos, tá? Bom, eu terminei de usar o meu pincel, eu coloco ele na água, tá? Até o momento em que eu puder lavar ele. Bom, agora então vamos passar para o nosso pincel angular, que é o nosso pincel de chanfrado, tá? Qual é a maneira correta de usar ele? A gente hidrata ele também. Deixa ali, ó, um minutinho ali, para que ele suba as bolhas, né? Para que a água entre na virola dele, nas sardinhas que estão dentro da virola dele, tá? Ó, demos o nosso tempinho ali. Ó, eu venho, tiro o excesso de água. Bom, esse pincel de chanfrado, né? Há pessoas que, né, molham o pincel, vem aqui na bordinha do pote, só tiram o excesso e já levam o pincel na tinta. Eu, particularmente, para mim não funciona esse método, tá, gente? Como que eu faço meu chanfrado? Eu hidrato meu pincel, molho ele na água. Eu venho aqui, ó, eu encosto, só encosto para sair o excesso de água dele, tá? Aí eu venho aqui, a gente molha a pontinha dele na tinta, tá? E eu vou trabalhar o meu chanfrado aqui no meu azulejo. Ó, eu trabalho em cima de um azulejo, porque o azulejo me permite fazer várias técnicas em cima dele. Aí depois eu só venho aqui, passo o paninho e limpo, tá? É muito prático. Ó, eu trabalhei o meu chanfrado ali no azulejo e eu venho aqui, trago essa tinta para minha peça. Tá, ó. Esse excesso que ficou aqui, ó, eu já posso vir com a própria bundinha do pincel, ó, e tirando. E é assim que eu trabalho, tá, gente? É assim que eu me acostumei a fazer e assim que eu sei fazer, tá? Agora, tem pessoas que já vêm aqui com o mop, né? Ó, pra tirar essa marquinha, eles vêm aqui com o mop, dão batidinhas, até que a tinta acumulada lá, ela se mescla com o restante da peça, tá? Mas como eu já falei na primeira aula, eu não uso o pincel mop, tá? Eu faço tudo com o pincel de chanfrado mesmo, tá? Ó, entenderam como é? Ó, molho o pincel na água, tiro o excesso aqui no paninho, molho aqui na tinta, trabalho aqui no meu azulejo e trago
para minha peça. E aqui, ó, eu posso também vir trabalhando com o pincel, tá? E o meu chanfrado já vai se formando aqui na peça, ó. Nesse caso, ó, nem ficou marquinha do pincel aqui, então não preciso nem vir tirando, corrigindo essa marquinha, porque aqui não ficou marca nenhuma, tá? Bom, ó, o meu pincel de chanfrado, ele não pode ficar dentro d'água, tá, gente? Porque senão eu acabo estragando a pontinha dele. Então, ó, eu utilizei ele, eu já seco e deixo ele repousando em cima da mesa, secando aqui, tá? Bom, vamos passar agora, então, pro nosso pincel round, né? Que é o nosso pincelzinho redondo, que tem essa ponta mais fininha, tá? Ó, hidrato meu pincel também. Ó, eu posso fazer com esse pincel. Ele tem várias utilidades, né? Mas as que eu mais uso. Ó, eu posso preencher, pintar com ele, tá? Ó, cantinhos pequenininhos, tá? Ó, posso fazer aquarelado com ele, ó, eu vou trabalhando com ele assim mais deitadinho, ó. Ele vai fazendo uma aquarela, tá? Ó, posso dar batidinhas nele para fazer algum efeito que eu queira. Posso ainda usar ele para fazer retinhas. Ó, eu tiro o excesso aqui. Ó, posso fazer retinhas com ele, ó. Tá? Ó, porque a pontinha dele é fininha e me permite fazer isso, tá? Ó, esse pincel também eu não deixo ele na água, porque senão acaba estragando a ponta dele, tá? Então, ó, eu uso, lavo ele ali na água, seco e já deixo ele secando em cima da mesa deitadinho, tá? Vamos agora pro nosso pincel de filete, tá? Que é aquele fininho. Aí eu hidrato ele também. Ó, tiro o excesso de água. Ó, eu venho aqui na tinta. Eu envolvo a cerda dele. Ó, eu trabalho ele em cima do meu azulejo. Ó, eu envolvo todas as cerdinhas dele, tá? E agora, com esse pincel aqui, ó, eu posso fazer também, ó, linhas, tá? Ó, simulando xadrez, né? Posso fazer ainda arabescos com ele. Ó, envolvo toda a cerdinha dele, tá? Ó, e como que eu faço arabescos? Eu utilizo esse pincel como se ele fosse uma extensão do meu braço, tá? Como se ele fosse um lápis, uma caneta, tá? Eu vou simplesmente desenhando com ele, tá? Ó, eu começo, ó. Ó, eu vou dando voltinhas nas cerdas, como se fosse a extensão do meu braço, tá? Venho aqui, ó, envolvo todo ele. Ó, uso como se fosse a extensão do meu braço.
tá? Posso fazer também cílios com ele. Tiro aqui o excesso. Que eu vou simular uns cílios. Olha que perfeito, né? Posso fazer cabelinhos com ele também, tá? Ó, molho e vou fazendo, puxando fiozinhos, ó. Fazendo cabelinhos. Tá? Então, esse é o nosso pincel de filete, tá? Tem também o pincel liner, tá? Ó, esse fininho aqui. Esse também, eu não posso deixar ele dentro d'água porque estraga a ponta. Então, eu uso ele, já lavo, seco e deixo ele secando assim, deitadinho, tá? Bom, vou passar agora, então, pro nosso pincel Reiki, que é esse aqui, que é mais desfiadinho, tá? Aqui na pontinha dele, tá? Eu vou hidratar ele também. Deixa eu limpar aqui a mesa. Enquanto o nosso pincel hidrata ali. E que utilidade tem esse pincel Reiki? Bom, eu no Caltrim eu uso ele para fazer xadrezes, para fazer pelinhos, para fazer cabelinhos também, tá? Ó, hidratei ele, sequei. Eu venho com ele na tinta, tá? E como que é que eu utilizo esse pincel? Aí eu venho aqui, ó, em cima do meu azulejo e eu vou virando ele para ele abrir as cerdas, ó. E não se preocupe, porque ele não vai estragar. A utilidade desse pincel é essa mesma, tá? É utilizar ele com as cerdas abertas. Ó, viram que ele ficou todo desfiado? É isso que eu quero, tá? Ó, vou simular aqui um xadrez, como se eu fosse fazer um xadrez, tá? Olha que coisa maravilhosa. Acabou a tinta, ó, eu venho aqui, abro de novo ele na tinta. Ó, e venho, vou fazer da continuidade no meu xadrez. Posso também fazer com esse pincel o efeito de jeans, tá? O efeito de camurça, tá? Tem muitas utilidades para ele. Ó, posso fazer cabelinhos com ele, tá? Ó. O que eu faço lá com o liner, né? Aqui com o Reiki, ó, eu consigo fazer uma maior extensão de cabelinhos. Tá, ó, matinhos, né? Consigo fazer matinhos com ele. Tá? Esse é o nosso pincel Reiki. Ó, lavei, sequei e deixo ele descansando também para ele secar até o final, tá? Agora, então, ó, vou mostrar para vocês como é que usa agora os pincéis com as cerdas mais durinhas, tá? Ó, tem esse aqui, que é o meu pincel chato, tá? Com cerdas duras. Eu não hidrato ele para usar, tá? Eu vou usar ele seco mesmo. Ó, vem aqui, molho ele na tinta, tá? Geralmente, esse pincel a gente utiliza para fazer pátina, para fazer algum tipo de sombra que consiga fazer com ele, né? Ó, eu molhei na tinta, eu venho aqui, ó, tiro o excesso da tinta no paninho. E ele vai me dar esse efeito aqui, ó. Ó, para fazer uma pátina, tá?
Olha que bacana, né? Ó, o efeito que esse pincel me dá é, né, parecido com o pincel Reiki, tá? Só que o pincel Reiki, ele fica mais evidenciado as sardinhas, tá? Porque se esse pincel aqui eu deixar ele muito molhado, aí ele vai marcar demais o meu traço. E geralmente a gente usa esse pincel para que a tinta fique sutil na peça, tá? Bom, esse então é o meu pincel de cerda dura. Aí eu posso também fazer, ó, efeitos, ó, de sombra também na borda das minhas peças com esse pincel, ó, utilizando ele em movimentos circulares, ó. Mas percebam que ele tem pouca tinta, tá? Eu tirei o excesso de tinta no paninho. Aí eu posso vir e fazer uma sombra também com ele, tá? Ó, ele me dá um efeito de sombra seca. Ou se eu utilizar uma cor mais clara, ele me dá um efeito de luz seca, tá? Ó. Ok? Esse aqui agora que eu usei, tá? Já usei ele seco, agora eu vou pôr na água para depois eu lavar ele. Agora, então, vamos usar o nosso pincel de pituá. Ó, eu trouxe aqui um stencil de bolinha. Ó, limpei a mesa. Pra gente continuar. Então, tá aqui, ó, meu stencil. Trouxe aqui um stencil de bolinha pra eu aplicar, fazer a aplicação do stencil pra vocês, pra mostrar pra vocês, ó. Aqui eu tenho meu pincel de pituá, ó, ele tá seco também, tá? Eu uso ele seco. Tem pessoas que umedecem o pincel de pituá e tiram todo o excesso de água. Eu não gosto de fazer assim, tá? Porque sempre fica um resquício de água e acaba que vai manchando a nossa aplicação de stencil. Então, eu gosto de usar esse pincel seco, tá? Ó, eu molho ele aqui na tinta, toda a extensão dele. Ó, eu venho no paninho também, eu tiro todo o excesso de tinta, tá? E eu venho aqui, ó, eu vou dando batidinhas na minha peça, tá? No meu MDF. Ah, mas não pode fazer movimento circular? Pode fazer movimento circular. Mas aí você tem que ter certeza que o teu pincel tem pouca tinta. Porque se ele tiver tinta demais, a tinta que tá nele vai entrar por baixo do stencil e vai estragar a tua pintura, tá? Então, no começo, você, ó, começa dando batidinhas. E conforme você vê que a tinta não vai pintando, né, que a tinta tá acabando do pincel, aí sim você vem com movimentos circulares, tá? Aí tá lá o nosso stencil. Aqui também eu posso secar e repetir essa aplicação de stencil, tá? Vou fazer isso. Ó, molho o pincel novamente, tiro o excesso num paninho, ó, posiciono o meu stencil em cima do desenho que eu já imprimi ali, ó, e vou para a segunda demão de aplicação de stencil, tá? Ó, já posso vir com movimento circular também. Ó, e tá lá a nossa aplicação de stencil, tá? Bom, esse meu stencil aqui, ó, depois que eu uso, eu já tenho que vir lavar ele, tá, gente? Porque se eu deixar essa tinta secar nele aqui, acaba que estraga o meu stencil, porque depois eu não consigo mais tirar ela, tá? Eu vou ter que fazer um esforço muito grande para tirar e vai acabar danificando o meu stencil. Ó, eu usei o stencil, já venho aqui e já lavo ele, tá, ó? E ele tá prontinho para ser usado de novo, tá?
Ó, o pincel de pituá também. Usei ele seco. Agora que eu utilizei ele, ele vem pra água pra esperar a lavagem dele, tá? Eu lavar ele. Agora, vamos fazer uma sombra seca, tá? Esse aqui é o meu pincel de sombra seca e luz seca, tá? Ele também, ó, ele tem as cerdas duras, mas ele é um pouquinho mais macio do que o de pituá e do que aquele pincel chato, tá? Como que eu utilizo esse meu pincel aqui de sombra seca, ou luz seca, né? Vou pôr um pouquinho mais de tinta aqui no meu godê. Ó, eu venho aqui, ó, eu molho toda a extensão do meu pincel. Ó, eu envolvo bem as cerdinhas dele, ó. Agora, eu venho aqui, ó, no meu paninho, ó, e eu vou tirar o excesso. Mas assim, gente, é só o excesso mesmo, tá? Só aquele excesso que vai pintar. Porque o que é a sombra seca? É eu fazer uma sombra mesmo, tá? Uma mancha apenas, tá? Ou seja, escura, ou seja, uma luz, né? Que seria a luz seca. Fazer uma luz ou uma sombra, tá? Ó, tirei o excesso. Agora, eu venho aqui, ó, na minha peça. Eu vou começar a fazer, ó, movimentos circulares, ó. A minha mão tá leve, tá flutuando, tá? Ó, eu tô fazendo, ó, muito leve. E eu vou girando o meu pincel. Ó, conforme eu vejo que ele não tá pintando, ó, eu vou colocando mais força. Ó, e vou girando ele, para que a tinta que tá em todos os lados das cerdas vá sendo impressa aqui no meu MDF. Ó, e quanto mais eu passo na mesma região, mais tinta vai sendo depositada ali. Ó, eu posso vir, ó, ao redor. Ó, quando a tinta começa a acabar no pincel, ó, eu posso aumentar essa extensão, dependendo do desenho, né, que eu tenho, para fazer uma luz ou uma sombra, né? E sombra seca e luz seca serve também para dar volume, né, nos nossos desenhos, dá aquela sensação de 3D, né? De volume mesmo. Ó, e aqui tá a minha sombra seca. Se eu tivesse feito com uma cor clara, né? Se fosse uma peça escura e eu fizer com uma cor clara, aí vai ser a minha luz seca, tá? Ó, utilizei meu pincel. Ele vai pra água também, esperar o momento que eu possa lavar ele, tá? Bom, gente, então esses eram os pincéis que eu queria mostrar a utilização para vocês. Agora, então, eu vou mostrar a forma como você vai lavar os pincéis e vou te dar algumas dicas de conservação, tá? A limpeza dos nossos pincéis é um processo extremamente importante para que a gente consiga conservar os nossos pincéis sempre aptos a uso, tá? Bom, como que eu faço a limpeza deles então? Ó, os meus pincéis, né, de filete, meus pincéis liner e os meus pincéis round, que são esses fininhos aqui, tá? Quando eu termino de usar eles, eu não posso deixar eles em pé no pote de água, tá? Porque senão acaba danificando as cerdinhas deles, tá? Que são fininhas, né? Entorta e eu perco a utilidade do meu pincel, tá? Então, ó, faz de conta que eu terminei de utilizar ele agora. Eu venho aqui, ó, dentro. É ideal que eu tenha um pote com água limpa do meu lado, para que eu faça a limpeza desses pincéis. Ó, eu venho aqui no pote com água e eu dou batidinhas na lateral do vidro, tá? Como esses pincéis são pequenininhos, eles carregam pouca tinta. Então, eu dando batidinhas assim, eu já consigo limpar eles. Aí, eu venho aqui num paninho e eu vou secar puxando
o pincel, tá? Ó, sempre procurando manter a sardinha dele retinha, tá? Ó, eu puxo o meu pincel, tá? Mesma coisa o meu round. Tá, ó. Eu dou batidinhas. Venho aqui, ó, e puxo ele, tá? E eu deixo esses pincéis secando deitadinhos em cima da mesa, tá? Só depois que eles estão secos é que eu guardo eles. Geralmente eu deixo secando à noite. Eu lavo à noite e no outro dia de manhã, se eu não for mais utilizar, eu guardo, tá? Ó, o meu pincel de chanfrado é a mesma coisa. Eu venho aqui, ó, eu posso dar uma batidinha no fundo do pote, tá? Venho aqui também, ó, seco ele, mantendo as sardinhas dele unidas, tá? E fechadinhas. Tá, ó. Aí, deixo ele secando assim em cima da mesa também. Se ele tiver muito sujo, geralmente eu vou na torneira, né? Vou na água corrente e aí eu lavo, passando ele assim na minha mão, tá? Com maior cuidado. E eu passo o detergente de coco, sabão de coco, tá? Aí eu lavo assim, aí depois, né, eu venho e seco ele com um paninho macio e sempre ajeitando as sardinhas dele, tá? Ó, pra manter o formato original das cerdas, tá? E deixo ele secando deitadinho também. O meu pincel chato, geralmente eu lavo ele na água corrente, tá? Eu lavo na pia. Eu tiro todo o excesso da tinta dele aqui dentro do pote com água, tá? Aí vou lá na pia. Aí eu coloco o detergente de coco na minha mão e eu venho e vou esfregando ele de um lado pro outro, de um lado pro outro, tá? Todos os meus pincéis chatos, de cerdas naturais e de cerdas sintéticas, tá? Eu vou passando de um lado pro outro. Aí vou, lavo embaixo da água, limpo novamente, boto mais um pouquinho de detergente e vou esfregando ele. Enquanto ele tiver tinta aqui dentro da virola dele, essa tinta vai vindo para minha mão, tá? A espuma do meu sabão vai ficando com a cor da tinta que eu utilizei. Quando essa minha espuma, ela não ficar mais manchada, é porque a tinta que estava aqui na virola já saiu toda. Então, aí eu posso simplesmente, com a torneira aberta, eu vou esfregando na mão até que eu perceba que não tem mais espuma no meu pincel, tá? E eu vou esfregando, assim que eu percebo que acabou a espuma, né? Não sai mais tinta, não tem mais espuma, eu venho, seco ele e deixo ele secando deitado, tá? Agora, esses pincéis de cerdas duras, tá? Esses chatos de cerdas duras, o de pituá, né? O de luz seca, eu posso, né, colocar o detergente aqui nesses aparelhinhos, né, de lavar pincel, tá? E eu venho e vou passando o meu pincel aqui, ó, tá? É o mesmo processo de lavar o pincel chato, lá na mão, só que eu posso passar aqui. Mas se você também não tem esse aparelhinho aqui de lavar pincel, você pode perfeitamente vir e lavar na mão. É assim que eu faço, tá, gente? A limpeza dos meus pincéis é assim que eu costumo fazer, tá? Ó, lavei bem, tá? Lavei bem. Aí venho, seco ele também.
sempre, né, mantendo as cerdas e boto ele para descansar e secar em cima da mesa deitado, tá? É assim que eu faço a limpeza dos meus pincéis, tá? Com água e sabão de coco. Com o tempo pode acontecer de as cerdas dos pincéis começarem a abrir um pouquinho, tá? Então, o que você faz para fazer com que esse pincel volte para sua forma original? Você pode hidratar ele com vinagre e água, tá? 1 para 1, tá? Uma parte de vinagre e uma parte de água, tá? Você vai deixar esse pincel ali por alguns minutinhos hidratando, tá? Aí depois você seca e você alinha as cerdas deles e você pode passar um pouquinho de gel sem álcool, tá? E você vem e alinha as cerdinhas dele, tá? Passa ali um pouquinho de gel sem álcool, que vai fazer, esse gel vai fazer com que o teu pincel endureça ali as cerdinhas, tá? E ele volta pro formatinho dele original. Aí, quando você for usar ele novamente para pintar alguma coisa, aí você vem simplesmente lava o pincel em água, tá? E ele tá pronto para usar de novo. Essas dicas são a forma como eu conservo os meus pincéis, tá? Alguns anos atrás, eu não tomava esses cuidados. Eu simplesmente usava o pincel e deixava eles aqui dentro do pote de água, sabe? Por 1, 2, 3 dias até a hora que eu fosse usar de novo. E acontecia que os meus pincéis estragavam muito, tá? E também eu não tinha o hábito de hidratar eles antes do uso. E acontecia o que eu falei no começo desse vídeo. A tinta começava a acumular aqui dentro da virola dele. Os meus pincéis, eles se abriam e eu perdia os meus pincéis em alguns meses, tá? Bom, depois que eu aprendi a cuidar dos meus pincéis, eu tenho pincéis que duram anos, tá? Muitos anos. O meu pincel, esse aqui de passar verniz, tá? Ele tem 3 anos de uso, tá? Então, faz 3 anos que eu tenho ele. Juntamente com o meu pincel de passar tinta, que também é igual a esse aqui. Da mesma marca e da mesma referência, tá? A diferença entre esse e o meu pincel de passar tinta é que, como são cerdas sintéticas, né? Ele vai desgastando conforme a gente usa, tá? O atrito do pincel com o MDF, né? Com a peça, vai fazendo com que esse pincel desgaste. Mas os meus pincéis não abriram mais, eles não viraram mais aquela flor, tá? Que eu perdi o pincel muito rápido. Então, assim, sempre que você for usar pincéis que não são de cerdas duras, você hidrata antes de usar, tá? Esse é um conselho que eu te dou para que você tenha seus pincéis próprios para uso por muito tempo, tá? Bom, então essa foi a nossa aula, né, de como cuidar dos pincéis, de como utilizar os nossos pincéis, tá? Espero que vocês tenham se beneficiado com essas informações e que vocês levem isso para o artesanato de vocês também, tá? Para que a gente evite de perder dinheiro e evite de estar perdendo material por não saber cuidar deles, tá? Um beijo e até uma próxima aula onde eu vou te trazer mais dicas, tá?